Pessoal, eu sou o Jordan e hoje eu vou explicar para você por que os seus problemas vão sumir. Eu tô lendo, na verdade lendo, pesquisando, buscando um pouco mais sobre um livro chamado Antifrágil e várias coisas estalaram na minha cabeça e até quando a gente começar a falar disso você vai perceber que funciona com você também. Todos os problemas que você tinha 10 anos atrás basicamente sumiram, na é verdade. Como assim sumiram? Eles não eram grandes problemas? É só você pegar o exemplo dos adolescentes. Você tem algum filho adolescente? Você tem algum amigo? É só você ver o tipo de problema que ele enfrenta. E às vezes você olha e pensa, que problema idiota. Mas é idiota para você, na sua perspectiva. Só que o que acontece? Para aquela pessoa que ainda não passou por aquela experiência, aquilo é extremamente pesado. É igual criança, perdeu o lápis, meu Deus. E para você, tipo, adolescente, perdeu o namorado, quer morrer. A gente fica triste quando acontece isso, o relacionamento se rompe. Eu digo adulto, né? Adulto. Fica triste, a gente, sei lá, se magoa, chora uma semana, duas e depois a vida que segue. Tem que seguir, simples assim. E aí entra o conceito do antifrágil. Eu vou te mostrar um exemplo, tá? Eu encontrei exemplos físicos disso. Você tem um copo, sabe um copo d'água? Pensa num copo de vidro. Ele é frágil. Se ele cair no chão, ele quebra. Agora, qual é o contraponto a frágil? Não é robusto, não é duro, firme. É antifrágil. As pessoas acham que o contrário de frágil é uma pessoa firme, durona, que aguenta a porrada. Não. Ela é o meio do termo. Depois dela que vem o antifrágil. Então, aqui tem uma pessoa frágil, que ela recebe uma crítica, um feedback, fica triste, chora, acaba com ela, não quer mais fazer nada. No meio tem a pessoa dura, que ela toma porrada e continua, toma porrada e continua. E vários livros dizem assim, você tem que ser firme, você tem que ser resiliente. E o conceito do antifrágil vem de impacto com tudo isso e explica que não, você tem que ser antifrágil. E o ser humano ele é naturalmente antifrágil. Então, muitas vezes você pode estar aí triste, chateado com alguma situação de hoje, só que o seu corpo ele é antifrágil independente do que você fizer. Vou te dar um exemplo. Os músculos são antifrágeis. O conceito de antifrágil é o seguinte: eu vou para academia, imagina que eu fui lá na academia, fiz a musculação, você destruiu com as fibras musculares, você destruiu com o músculo. O músculo é antifrágil. Daqui uma semana ele vai estar mais forte e pronto para outra. E o seu corpo é assim. Agora, se ele fosse firme, se ele fosse durão, que a gente chama, né? Ele iria para academia, ia se destruir, mas ele ia aguentar, ele ia segurar. Ele não quer estourar, mas ele não ficaria mais forte. Só que o ser humano não é assim. Então, você normalmente é antifrágil. Pensa comigo. Aqueles problemas que você tinha quando era criança, quando chegou na adolescência, eles sumiram. Quando você chegou na fase adulta, os problemas de adolescente parecem idiotas. Se você perguntar para alguém mais velho que você, normalmente ele vai achar os problemas que você tem agora. Esse é teu problema. Porque ele já passou por aquilo. Então ele começou a se tornar mais forte para aquele tipo de situação. Então, não importa o que você está passando agora. Daqui 10 anos isso vai ser muito relativamente pequeno. Então, se você tem um grande problema hoje, você tem que entender que você é antifrágil e aos poucos isso vai desaparecer. Mas eu estou com uma situação ruim agora, financeira, por exemplo, por causa da crise e tal. Entenda, é assim. A gente é antifrágil. Essa situação, assim como com as outras, vai passar. Assim como sobe, desce. As maiores empresas do mundo são assim. Ela rende um pouco mais, um pouco menos. E isso continua. E às vezes tem uma crise aí baixo e volta. É assim. Se você conseguir entender que é assim, você vai ter muito mais clareza mental para enfrentar o tipo de problema que pode acontecer. Porque eles vão surgir. Você vai perder alguém em algum momento. Quando eu perdi minha avó, nossa, cara, foi baita um pack. Ela era tipo uma mãezona pra mim, né? Sempre eu era muito ligado com ela. E, querendo ou não, aquilo hoje não dói mais tanto. Porque a gente é antifrágil. Se eu penso nela, eu fico triste, eu lembro como era, mas já não dói mais tanto. Relacionamentos é igual. Então, se você tá triste hoje, tá chateado porque perdeu emprego, enfim, fica tranquilo.
vai melhorar. Por incrível que pareça, eu conheci uma pessoa assim, a pessoa mais, como eu posso dizer, pessimista que eu conheci na minha vida. Depois de ficar um tempo comigo, ele passou a ser um pouco mais otimista. E eu passei a ser muito mais pessimista. Então, para você contagiar alguém com ser positivo, é muito difícil. Você tem que insistir, tem que conversar, tem que explicar por quê. Agora, para alguém fazer você ficar chateado, é muito fácil. Às vezes é uma palavra. Às vezes é um feedback grosseiro. É a pessoa vir e botar você para baixo. E aquilo normalmente joga todo mundo para baixo. Agora, para botar para cima, é um trabalho muito constante. Então, por incrível que pareça, aquele cara que eu conheci, que me ensinou a ser mais pessimista, ele me contaminou por meses. Então, por muitos meses, aquilo não saía de mim. Eu me sentia chateado, eu me sentia triste, eu me sentia, sabe, desmotivado. E eu tive que alimentar minha mente com coisas boas por muito tempo, por, sei lá, 3, 4 meses para conseguir tirar aquele tipo de sentimento. Então, a antifragilidade, para mim, é algo que é do ser humano. Então você pode ficar tranquilo que todos os teus problemas de hoje, daqui a um tempo, vão parecer muito pequenos. Então relaxa, respira, ouve uma música. Eu até botei hoje nos stories para você ouvir uma música alta. Para você, às vezes, só curtir um pouco o momento. Independente de qual for. Porque mesmo quando chegar o futuro, vai ser agora de novo. O seu passado, quando você estava lá, era agora, lembra? Sempre foi agora. Então, se você analisar isso e pensar que sempre vai ser agora, daqui a pouco vai ter um agora que isso já não é mais tão pesado para você. Então, espero que você tenha tirado algo de útil desse conceito do antifrágil. É um livro denso, um livro com uma pegada bem política. Por isso que eu não quis ler o livro, porque não é meu foco agora. Eu estou focado em bem desenvolvimento pessoal mesmo e tentando sair um pouco só da linha política, que eu gosto muito também. Mas não é o momento. Então, a minha dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Se você veio até aqui, ouviu até aqui, é o momento de se inscrever. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, manda para alguém. Quando vê, tem alguém precisando dessa dica. E às vezes é um clique que ajuda muita gente. É igual que eu estava falando. Para ajudar, você precisa dar muito de si. Para ajudar alguém a levantar a autoestima dela, você precisa mandar bastante conteúdo bom para ela. Agora, para derrubar a autoestima dela, é só você mandar aquelas notícias. Morreu 1000 pessoas hoje. Esse tipo de notícia não agrega. Se você está se alimentando com esse tipo de notícia, vai demorar muito mais tempo para você ativar a sua antifragilidade. Porque você está massacrando o tempo todo com aquilo, entendeu? A nossa geração é uma geração que está passando por uma aprovação única. Eu acho que fazem centenas de anos que a gente não passava por uma aprovação desse tipo. Não, vamos na Segunda Guerra Mundial. Fazem 70, 80 anos que a gente teve uma aprovação dessa. E a nossa geração mesmo, a minha geração, não passou por nada. Por isso que a gente está tão em pânico. Mas a gente ainda está naquele sistema de frágil, né? Mas quando a gente perceber a nossa antifragilidade, daqui a um tempo a gente vai falar daquilo. E passou. A dor vai ser muito menor, os problemas vão parecer menores do que eram. Então, a minha dica de hoje basicamente era isso. Se inscreve no canal. É nóis.